Eu sou completamente a favor. Eu acho que a forma. Um dos grandes males que nós temos na justiça penal hoje é tratar de forma tão abrupta como é tratada a questão das drogas. Sim. Eu acho que a questão de droga é uma questão de saúde pública. Uhum. Talvez não todas as drogas, né? Mas pelo menos a maioria delas. A maconha, eu acho que é a mais fácil de você colocar. Se você for estudar o histórico da repressão da maconha, maconha era usada, sempre foi utilizada, era comum e acabou tendo um viés repressivo por uma questão de preconceito. Certo. Porém, a forma que é tratada, o problema é que quando você fala com a polícia a respeito disso, você fala com alguém que tem o viés policial, Certo. ele vai dizer, mas tem muita coisa por trás da droga. Então tem coisas que estão por trás, que eu concordo 100%. Só que eu vejo que isso que está por trás da droga, não está por trás da droga porque é droga. Tá por trás da droga porque é proibido. Exato. Então essa proibição aumenta o lucro. Se aumenta o lucro, aumenta o interesse. Se aumenta o interesse, atrás da proibição tem que ter algo que dê guarida àqueles que estão traficando ou fazendo alguma coisa do tipo. Isso acaba sendo uma prática de outros crimes. É claro que se liberar a droga, não vai solucionar o problema do crime no Brasil, até porque o cara que é criminoso e quer dinheiro fácil... Ele vai buscar outro meio. Sim, ele vai encontrar outro meio. Mas vai evitar um pouco dessa ponta. Porque hoje no Brasil, por exemplo, não tem diferença do tráfico para o porte, para consumo pessoal. Não tem um critério objetivo. Nós estamos falando, tipo assim, quantidade, por exemplo? Não tem um critério objetivo, é subjetivo. Quem decide se é porte ou posse é o policial que está na ponta. Certo, entendi. Eu posso estar com a mesma quantidade de droga e se o policial entender que naquela situação, naquele contexto, eu ia vender aquela droga e não usar, ele me prende por tráfico. Se ele entender que naquele contexto, aquela mesma quantidade de droga, eu ia usar e não traficar, ele me prende por porte. Então não tem um critério objetivo, o que faz com que ocorram as discrepâncias. Pessoas que são presas com muitas drogas e são liberadas por porte, e pessoas que são pegas com 2 cigarros de maconha sejam condenadas por tráfico. E aí, quando você joga nessa ponta, se você consegue, se vem essa questão da liberação, é claro que eu não tô, como eu já disse para vocês, todo problema difícil tem uma resposta fácil e errada. Exato. Então, quando eu falo que eu sou a favor da liberação, da descriminalização, na verdade, eu tô dizendo que eu acho que não deveria ser proibido. Eu não tô dizendo que tinha que vir uma lei amanhã e falar assim, maconha não é mais droga. Certo. Eu acho que a gente tem que ter um mecanismo, tem que ter uma preparação, tem que ter uma questão de educação envolvida. Mas eu vejo que o grande problema do sistema penitenciário e do sistema penal que nós temos hoje é a questão da droga. Eu acho que se a gente tirasse um pouco o foco da questão da droga, talvez as coisas andassem um pouco melhor. Principalmente da maconha. Né? Da maconha. É aquela questão, aquele argumento besta que todo mundo usa, e que não deixa de ser verdade. Porra, o cara pode encher a cara de cachaça e não pode fumar maconha. Você já viu maconheiro, viu maconheiro causando acidente? Já viu maconheiro brigando com o povo porque fumou maconha? Se o cara encher de cachaça e for dirigir, ele vai sair que nem um maluco. Se o cara, sei lá, fumar maconha e for dirigir, ele vai dirigir devagarzinho. Ele nem vai querer pegar o carro. Não, vai dar trabalho. Tá, as coisas. Vou comer alguma coisa. Tipo isso. É porque, até você me corrija se eu estiver errado, é porque eu lembro que há um tempo atrás o problema é que as coisas vêm na minha cabeça e nem sempre eu lembro a fonte. Isso é um erro. Eu precisava. A maconha faz isso. Deve ser. É o pagode. O que acontece? Eu lembro de um argumento, eu não sei, provavelmente algum artigo que eu vi, porque fazendo uma comparação do uso da droga especificamente com a questão da lesão corporal. Se você já viu algo parecido, você fica à vontade para me corrigir, porque eu não sei se eu vou saber falar isso da forma correta. Que a tatuagem, quando a gente faz, ela é um tipo de lesão que a gente faz no nosso corpo. Só que é uma autolesão. A autolesão, ela não é crime, ela não é considerada crime, né, especificamente. E eu lembro que esse artigo, acho que era um artigo mesmo, ele falava que, apesar das consequências indiretas do uso da droga, quando a gente fala a violência que se gera através do tráfico especificamente, o uso da droga ela seria equiparada a uma espécie de autolesão.
Porque é o que você falou, pô, tô tomando cachaça aqui especificamente. Eu não tô prejudicando ninguém até o ponto de eu pegar o carro e às vezes atropelar alguém, alguma coisa assim. O uso da droga especificamente, teoricamente, o efeito direto do uso da droga, ela só está prejudicando aquela pessoa. Eu não sei se isso seria um argumento para tentar a descriminalização da conduta especificamente. Falei alguma bobagem ou tem sentido isso? É porque é isso que me vem à cabeça aqui agora. Definitivamente não. Eu acho que é um dos principais argumentos. É a autolesão, né? É uma questão de saúde individual. É uma questão de escolha. É a mesma coisa de falar, né? Podem falar que Coca-Cola faz mal, podem, né? Refrigerantes, né? No geral, né? Não só Coca-Cola. Mas refrigerantes fazem mal. Faz mais mal que maconha, eu acho. O açúcar, teoricamente, é bem pior. E se for colocar sobre questões financeiras também, gera uma conta, uma dívida do Estado com questão de tratamento para doenças, né, principalmente ligada à terceira idade, enorme. É muito pior, de certa forma, é muito pior. E o cigarro? Exatamente. Né? Vai começar a vender a maconha com as mensagenzinhas, olha, maconha causa larica. Mostra um cara assim... perda de memória recente, essas coisas assim, especificamente. Mas eu acho que o melhor comparativo da droga, para mim, é o álcool, cara. Porque eu não vejo lógica em uma sociedade em que você pode beber o quanto você quiser e você não pode usar droga. Considerando que o efeito maléfico do álcool, não que eu queira que proíba o álcool, na verdade eu entendo que teria que liberar a droga. Mas o efeito maléfico do álcool, ele é conhecido, é escrachado. Eu na minha profissão, cara, quantas vezes eu já ouvi a frase: ele é um marido excepcional, mas quando bebe... Então não bebe, né, eu já ouvi a frase: porra, ele é um namorado, ele é tranquilo, ele é não sei o quê, mas quando bebe... E esse mais quando bebe, ele é escrachado, cara. Quem não sabe que bebida deixa você muito doido? Que deixa você desliga um pouco alguma coisa em você? Eu não sei, porque eu bebi muito poucas vezes na minha vida, porque eu não bebo. Mas eu lembro, Marlon, eu não sou melhor do que ninguém. Claro. Mas eu não bebo, a minha escolha por não beber foi por causa de direção, por medo. Sim. Lá eu parei de beber, eu bebi quando era moleque ali, com 18 anos eu parei com esse negócio de beber. Mas depois dos 18, eu bebi em 2 oportunidades. Primeiro, quando os meus 2 sócios passaram na OAB, eu prometi para eles que eu ia beber, e na formatura do meu futuro terceiro sócio. E eu lembro que na formatura do meu terceiro sócio, eu bebi, e eles me enganaram, porque na primeira vez eu consegui enganar eles colocando mais energético do que o uísque, mas na segunda vez eles conseguiram me enganar. E eu bebi, fiquei bêbado. E eu lembro que eu cheguei a falar para minha esposa que eu queria dirigir. Eu não insisti, não teve briga, não teve nada, ela dirigiu. Mas eu cheguei a cogitar o fato de que eu queria dirigir. Eu lembro disso como se fosse mesmo hoje, tendo a consciência de que não é certo, né, cara? Do risco em si, né? Eu não bebo por causa disso, cara. Porque você entendeu assim, que não estava sob controle, que era uma situação realmente que você não controla. Sim. Exato. E se a gente sabe disso, se a gente tem a bebida como algo que a gente conhece todo o mal que ela faz, e pode. Por que uma outra coisa não pode se faz talvez menos mal do que a bebida? Ou se fizer, faz o mesmo mal equivalente. Ah, mas a pessoa que beber, que fumar maconha e for dirigir, vai acontecer um problema. Então proíbe, assim como proíbe beber e dirigir, proíbe fumar maconha e dirigir. Ah, porque a pessoa que é usuária de droga, ela pode, de cocaína, ela pode ter uma alucinação, pode ter uma esquizofrenia por uso de cocaína e usar uma arma. Então tá bom, então põe um teste toxicológico quando você vai tirar um porte de arma para a pessoa não ter acesso a uma arma. Mas não proibir a utilização, que a utilização é individual e faz, na maioria das vezes, acredito que faça menos. Se você pode dar um tiro na sua cara, por que você não pode usar uma droga? Perfeito. Não faz sentido, realmente faz. Eu fico pensando assim, pensando no processo todo. Eu entendo que a partir do momento que você tem acesso a uma droga e ela é legalizada, tem impostos são gerados para aquilo ali, esses impostos são revertidos para tratamento para pessoas que querem sair daquilo. Então usa quem quer. A partir do momento que você tem isso e tem lugar legalizado, muitas das vezes eu creio que as pessoas não vão querer continuar a consumir uma coisa que eles não têm nenhum controle de qualidade.
Não digo que acabaria, como os cigarros, por exemplo, as pessoas ainda compram cigarro falsificado. Mas hoje você tem um conhecimento e sabe que tem uma via legal de fazer, muita gente que tem, logicamente, medo de algum tipo de responder diante de algum crime, vai passar a comprar do legalizado, tira poder tira a clandestinidade do negócio, né? Isso, aí você tira também poder aquisitivo do tráfico. Sim. Né? Você pode ter uma redução na violência muito grande por conta de dívida disso. Então, na minha cabeça, eu acho que muda todo um cenário. O que geralmente você vê muito político alegando é que precisa de uma preparação para isso. É engraçado porque o álcool, parece que o álcool, como todo mundo já sabe os efeitos do álcool, beleza, todo mundo lidar com isso, mas todo mundo quando vai falar de alguma coisa nesse sentido de legalização das drogas, fala assim, mas tem que ter uma preparação, é como a coisa do porte de arma. Sim. Tem que ter uma preparação para as pessoas poderem, você não pode simplesmente liberar arma, que vai um monte de gente lá comprar arma e vira uma loucura e tal. Eles pensam que é uma coisa tão enraizada, né, cultural, que liberar seria... não estaria sob controle, né? Eu acho que é por aí, né? Esse negócio a ilegalidade leva à clandestinidade. E a clandestinidade, ela interfere diretamente, inclusive, na possibilidade de tratamento. Porque se tu fuma e tu quer parar de fumar, você chega no seu amigo e fala, putz, o que eu posso fazer para parar de fumar? Agora, se você usa maconha e você quer parar de usar, será que você vai chegar naquele seu amigo que não sabe que você usa e vai falar, pô, eu uso maconha, eu quero parar de usar? Eu uso cocaína, eu quero parar de usar. Eu uso crack. Sim. Porque você, automaticamente, quando você falar isso, você vai ter uma pecha de drogado. E essa pecha de drogado vai gerar um preconceito. Será que você está apto a fazer isso? Então, será que isso não impede você, inclusive, de buscar ajuda? Entendi. Não, realmente. Então, eu acredito que a ilegalidade só prejudica. Sim, né? Nesse ponto, realmente. Até porque também... Entendi. É como se desconsiderasse que as pessoas têm esse problema e que é muita gente que tem esse problema ou que gostariam de buscar um tratamento e tem vergonha. É como se não existisse, né? Tudo influencia. Questão de ser ilegal é mais para parecer que não existe. Isso é sempre perguntado, eu acho muito engraçado isso. É sempre perguntado, toda campanha política se pergunta para os políticos a respeito disso. E não se toma providência porque tem a questão do voto. Na minha cabeça, o último que eu lembro de ter falado algo em relação a isso foi aquele Eduardo Jorge, que foi candidato à presidência. É Eduardo Jorge, o nome dele agora me fugiu. Não me lembro. Foi. É ele mesmo, ele que estava falando sobre essa questão de descriminalização, liberação e tal. Eu lembro que ele, de forma mais contundente. Mas não sei, é de cunho popular, mas talvez não seja tão bem vista, né? Vamos falar assim. É isso que nós estamos falando. Então, a pessoa não vai querer votar no cara porque ele falou isso e tem todo aquele viés do certo e do errado. Tem gente que não está disposta nem a discutir a respeito. Sim. E aí fica desse jeito, né? Mas é verdade. Passa tempo e nunca que resolve. E sobre assuntos de repercussão, mano... Pode falar. Só deixa eu falar, o ponto principal para mim, a meu ver, claro, não funcionou. Se eu quiser qualquer droga, andando, acho que no máximo 5 quilômetros eu encontro. Aqui em Minas Gerais tem um lugar chamado Praça 7. Nada. Tudo que você quer, lá em Belo Horizonte, Praça 7. Tudo que você quer, acho que você consegue lá. Foi lá que o Rambo conseguiu, que é as pontos .50. Foi lá? Olha, eu não lembro dessa parte do filme. Não, tudo bem.